enfraquecer. Crises internas difíceis de conter. Corrupção cresce, política em tensão. Roma já não tem a mesma direção. Após Marco Aurélio vem a instabilidade. Imperadores sobem sem legitimidade. Golpes e disputas pelo poder central enfraquecem Roma de forma gradual. A crise econômica começa a pesar. Impostos altos fazem o povo reclamar. Moeda desvalorizada, inflação a crescer. E o comércio já não consegue se manter. Exército caro, difícil sustentar. Soldados sem lealdade começam a mudar. Muitos são bárbaros que passam a integrar, mas nem sempre fiéis na hora de lutar. Nas fronteiras, pressão sem parar. Povos germânicos começam a avançar. Visigodos e vândalos entram em ação, abalando as bases da dominação. Diocleciano tenta então reorganizar, dividir o império pra melhor governar. Já Constantino muda a capital para Constantinopla, no Oriente Imperial. Mas o Ocidente segue em decadência, sem força política nem resistência. Em 4376 chega o momento final, com Rômulo Augusto fora do poder imperial. O Império do Ocidente chega ao fim, mas o Oriente ainda segue assim. Bizâncio resiste por muitos séculos mais, guardando heranças culturais. Entre crises internas, invasões sem parar, Roma caiu, difícil sustentar. Mas seu legado ninguém pode apagar. Na lei, na língua, ainda vive. Na Idade Média o mundo era assim, dividido em ordens do começo ao fim. Uma sociedade estamental, sem muita mudança, estrutura rígida, pouca esperança. Clero, nobreza e servos no chão, cada grupo com sua função. O clero rezava pra tudo manter, cuidava da alma e do poder. A igreja guiava o pensar e o viver, no teocentrismo fazia crer. Do alto da fé vinha a explicação, justificando toda a organização. A nobreza vivia da proteção, senhores feudais com terra na mão defendiam o feudo com força e poder, em troca de impostos pra sobreviver. Castelos erguidos, domínio local, autoridade forte, poder descentral. Lá embaixo o servo começa o labor, preso à terra, sofrendo com dor. Não era escravo, mas livre não foi. Dependia da terra que o Senhor lhe deu. Plantava no manso, colhia pra viver, mas parte da produção tinha que ceder. Corveia pesada, dias de trabalho, talibanalidades pesavam no fardo. Impostos diversos que tinha que pagar, pra no feudo poder continuar. A vida era dura, sem mobilidade, nascer servo era quase eternidade. Cada um no seu lugar, sem poder mudar.
Uma hierarquia difícil de quebrar, sociedade fechada, de pouca ascensão, baseada na terra e na tradição. Assim era a sociedade feudal, estática, rural e desigual, marcada por ordens e pela religião, sustentando o sistema de exploração entre fé, poder e obrigação. Se constrói essa organização. Depois da queda de Roma, a Europa se perdeu. Reinos fragmentados, foi assim que aconteceu. Entre os francos surge força pra reorganizar. Uma nova liderança começa a se destacar. A dinastia carolíngia começa a governar. Com Carlos Martel, a batalha pra ganhar. Em batalha de Poitiers, ele barra a invasão, fortalecendo os francos e sua posição. Seu filho Pepino, breve assume o poder, com apoio da igreja pra legitimar crescer. Derruba os merovingios, muda a direção, começa uma aliança forte com a religião. E é nessa base que o império vai surgir, unindo espada e fé pra Europa reconstruir. Então surge Carlos Magno pra expandir e dominar, conquista territórios, faz o império aumentar. No ano 800 a história vai marcar, quando o Papa em Roma decide coroar. Nasce um novo império no ocidente medieval, tentando reviver o poder imperial. E a ideia se repete pra manter a união, fé e política na mesma direção. Educação renasce com nova inspiração, escolas e cultura na administração. É o renascimento carolíngio a florescer, preservando o saber pra não se perder. Mas o império era grande e difícil de manter, após sua morte começa a enfraquecer. Entre herdeiros a divisão vai acontecer, e o poder central começa a ceder. No Tratado de Verdun a divisão se fez, 3 partes surgem de uma só vez. E a Europa mais uma vez vai se fragmentar, fortalecendo o feudalismo que começa a dominar. Descentralização volta a crescer, senhores feudais passam a prevalecer. Mas fica o legado de tentar unificar um império forte no mundo medieval formar. Entre fé, espada e organização, o Império Carolíngio deixa sua marca na história e na formação. Na queda de Roma o mundo mudou, invasões chegaram, tudo se fragmentou. Povos germânicos misturaram tradições, ruralização marcou as novas nações. Cidades vazias, comércio a cair, a Europa buscava um novo jeito de existir. Sem segurança, cada um por si, nasce o feudo pra poder garantir. O rei enfraquece, o poder se descentraliza, cada senhor feudal sua terra organiza. Suzerania e vassalagem vão surgir, juramentos de fidelidade pra se proteger e resistir. O suzerano doa a terra, o feudo em questão, e o vassalo promete apoio e proteção. É uma rede de laços baseada na lealdade, sustentando a ordem na sociedade. No
campo a vida começa a girar. O feudo é o centro difícil de escapar. Manso senhorial e o manso servil, trabalho e obrigações no sistema rural sutil. Servos não são escravos, mas também não são livres, presos até em condições bem difíceis. Pagam tributos como Corvée e Itália. A igreja legítima e nunca falha. A igreja é forte, domina o pensar. Teocentrismo guia o jeito de olhar. Explica o mundo, dito certo e o errado. Poder espiritual muito respeitado. Cultura teocêntrica, fé no coração, sustenta a ordem dessa organização. Assim se forma o feudalismo medieval, descentralizado, rural e social. Uma resposta à crise e à insegurança geral, marcando a Europa de forma estrutural. Da queda de Roma ao novo sistema social, nasce o feudalismo como base medieval. A Idade Média a fé dominou, a igreja no centro tudo organizou. Do nascimento até o fim, guiava a vida de cada um assim. No teocentrismo o mundo girava, era Deus no centro, a igreja explicava. Poder espiritual e também temporal, sua influência era universal. Coroava reis, interferia na nação, legitimando toda a dominação. Do Papa em Roma vinha a direção, autoridade máxima da religião. Mosteiros guardavam saber antigo, monges copiavam como um abrigo, preservando a cultura em meio à escuridão, entre guerras e fragmentação. Mas também controlava o que ensinar, definindo o que podia pensar. A salvação era o grande ideal, obedecer à igreja era essencial. Indulgências surgem nesse cenário, promessa de perdão extraordinário. Quem desafiasse a ordem ou a fé podia enfrentar o tribunal da Inquisição em pé. Heresias eram vistas como ameaça, fugir da doutrina não tinha graça. O medo do inferno ajudava a manter a ordem social sem se romper. A igreja explicava o sofrimento e a dor como parte da vontade do Criador. Cruzadas partirão com fé e espada rumo ao Oriente em jornada sagrada. Mistura de fé, poder e ambição, marcando a história da religião. Assim foi a igreja medieval, forte, influente e fundamental. Entre fé, controle e tradição, moldou a Europa e sua visão. Muito além da religião, foi base de toda a organização. Na Idade Média a fé guiava a mão, e a igreja chamava pra grande missão. Jerusalém no centro da devoção, terra santa no coração. Entre o Oriente e o Ocidente tensão, caminhos fechados, disputa e pressão. E a Europa responde com mobilização, fé e guerra na mesma direção. O Papa convoca, é hora de lutar. Em concílio de Clermont faz o chamado ecoar. Promessa de perdão pra quem participar, salvação da alma pra quem batalhar.
trabalhar. Deus vultos se ouvia como inspiração, levando multidões pra essa expedição. Nobres e camponeses partem sem parar, cruzes no peito, prontos pra marchar. Buscam Jerusalém, querem reconquistar, mas também terras e riquezas alcançar. Interesses diversos começam a surgir, fé e ambição passam a se unir. A primeira conquista consegue avançar, Jerusalém os cristãos vão tomar. Mas manter o domínio não foi tão simples assim. Conflitos constantes não tinham fim. Do lado muçulmano surge reação, com Saladino em forte atuação. Reconquista a cidade, muda a direção, mostrando a força de sua união. E a história se repete em nova expedição. Várias cruzadas seguem na mesma missão, mas nem todas chegam ao objetivo final. Algumas desviam do plano original, como a quarta cruzada que vai marcar, quando Constantinopla vão saquear. E a ideia se repete, ecoa na canção. Fé e poder em constante tensão. Expansão do comércio começa a crescer, contato cultural passa a acontecer. O Oriente e o Ocidente vão se aproximar. Mesmo em meio à guerra, algo vai mudar. No fim das cruzadas fica a lição. Não foi só guerra, teve transformação. Fortalece o comércio, enfraquece o feudalismo então. E a igreja que liderava a mobilização começa a perder parte da influência e direção. Entre espadas erguidas e oração, as cruzadas marcaram a civilização, misturando fé, interesse e expansão. Deixaram marcas profundas na história e na formação. No século XIV a Europa parou, o mal invisível tudo abalou. Pelos caminhos do comércio chegou, silenciosa doença se espalhou. Navios e rotas trouxeram também a morte escondida que ninguém vê bem. E a ideia se repete, difícil conter. A doença avança sem escolher. É a peste negra que vem devastar, cidades inteiras começa a levar. Causada pela Yersinia, peste sem ninguém entender. Naquele tempo não dava pra ver. Transmitida por pulgas em ratos no chão, espalhando medo na população. Corpos caíam sem explicação. Febre e inchaço marcavam a infecção. Os bubões surgiam sinal da dor, levando milhares ao mesmo terror. E a ideia se repete, não dava pra fugir. Ricos e pobres podiam sucumbir. Sem explicação científica então, buscavam respostas na religião. Castigo divino, muitos diziam, enquanto orações se repetiam. A igreja tentava acalmar o pavor, mas nem a escapava da dor. Faltava trabalho, gente a morrer, campos vazios, sem quem produzir. A economia começa a ceder, o sistema feudal
negociar, pois mão de obra passou a faltar. E a ideia se repete pra transformação, crise gerando nova direção. Velhas estruturas começam a cair, novas relações passam a surgir. Entre morte e mudança, dor e lição, a peste marcou a civilização, reduziu a população, mudou a produção, abalou profundamente a organização. E na história ficou pra entender como uma doença pode o mundo mexer. Na Idade Média algo mudou, o velho sistema aos poucos rachou. O feudo fechado já não sustentou, a Europa inteira se transformou. E a ideia se repete, dá pra perceber, o feudalismo começa a ceder. Cresce o comércio, a cidade também, burgueses surgindo, buscando ir além. Moeda circula, riqueza em ação, enfraquece a lógica da servidão. O mundo rural começa a perder espaço pro urbano crescer e crescer. Mas não foi só isso que abalou a estrutura, veio também fome, guerra e ruptura. A peste negra chegou sem avisar, reduzindo a população sem parar. Faltou trabalhador, mudou a relação, os servos ganhando mais negociação. E a ideia se repete, tudo a mudar. Quem antes mandava começa a ceder lugar. Senhores feudais perdem o trole, sua autoridade já não se mantém. As revoltas explodem no campo e na cidade, servos questionando a desigualdade. Como na Jaqueri que vai marcar, camponeses cansados começam a lutar. E o sistema antigo começa a ruir, não dá mais pra conter nem impedir. As monarquias voltam a se fortalecer, reis centralizam pra reorganizar o poder. Exércitos pagos começam a surgir, diminuindo a dependência do senhor ali. A ideia se repete, nova direção, o poder se concentra na mão da nação. A guerra dos 100 anos também contribuiu, destruindo campos, o sistema caiu. Longos conflitos geraram pressão, acelerando ainda mais a transformação. Entre crise, mudança e reconstrução, nasce uma nova organização. O feudalismo perde sua posição, dando lugar a outra formação. E a ideia se fecha nessa canção, foi da crise que veio a transição. Depois de séculos no mundo rural, algo começa a mudar no cenário medieval. O feudo fechado já não sustenta mais, a Europa desperta com novos sinais. E a ideia se repete, começa a crescer, o comércio volta a renascer. Rotas se abrem, produtos a circular, do Oriente especiarias começam a chegar. Cidades renascem, voltam a pulsar, gente nas ruas, mercados no ar. O artesanato ganha nova dimensão, surgem as feiras em grande expansão. Em regiões como Flandres e também Champagne, feiras movimentam riqueza que se mantém. Mercadores viajam sem parar, ligando o campo ao mundo do mar. E a ideia se repete, é transformação. Dinheiro em troca substitui a produção. A moeda volta forte pra circular, o sistema de trocas começa a mudar. Burgueses surgem nesse novo lugar, vivendo do lucro e do negociar. Nem nobres nem servos na antiga visão, uma nova classe entra em ação. As cidades crescem,
redor, comércio nos fluxos. E a ideia se repete, dá pra perceber. O urbano começa a florescer, com autonomia começam a lutar, cartas de franquia pra se libertar. E lá no fundo começa a mudança, enfraquece o feudo, cresce a esperança. O trabalho servil começa a ceder, relações novas passam a nascer. A economia ganha outra direção, menos agrícola, mais circulação. Contato com o Oriente amplia a visão, novas ideias entram na formação. Caminho aberto pra transformação, que mais à frente vira revolução. Entre feiras, moedas e expansão, o renascimento muda a organização. Do campo fechado à cidade em ação, nasce uma Europa em transição. E a ideia se repete pra nunca esquecer. Foi no comércio que começou a renascer. Das sombras medievais surge uma nova visão, o homem no centro, razão guiando a mão. Nas cidades italianas começa a transformação, comércio crescendo, riqueza em expansão. Em Florença o brilho renasce na arte e no saber, mecenas financiam talento pra florescer. A burguesia acende, quer status, quer poder, e nas obras grandiosas o prestígio vai se ver. É o humanismo dizendo: o homem pode pensar, valoriza a ciência, começa a questionar, rompe com teocentrismo sem a fé abandonar. Mas agora é a razão que começa a liderar. Leonardo da Vinci desenha o corpo, mistura arte e ciência, estuda anatomia com profunda consciência. Michelangelo esculpe em pedra perfeita existência, e Rafael Sanzio pinta o equilíbrio com suave elegância. Na pintura, perspectiva, profundidade e luz, o realismo aparece, a emoção se conduz. O belo é matemático, proporção que seduz. Na busca da harmonia, a arte então reluz. Inspirados na Grécia e na antiga tradição, recuperam os clássicos com nova interpretação. É o antropocentrismo mudando a direção, do divino absoluto pra humana criação. Com Johannes Gutenberg imprensa espalha o saber, livros ganham o mundo, ideias vão correr. O conhecimento cresce, difícil de conter, e a mente europeia começa a se erguer. Assim nasce um tempo de ciência e criação, base pro iluminismo e pra nova educação. O renascimento marca uma grande transição entre o mundo medieval e a moderna construção.